Bom dia. Estamos apresentando esse trabalho em formato de PowerPoint como forma avaliativa da disciplina de Projeto Multidisciplinar 4, que traz como tema Desenvolvimento Humano. Nesse trabalho iremos apresentar conceitos e todos os aspectos do desenvolvimento humano. Esse trabalho foi feito por mim, Lucas Vasconcelos, e por minha amiga Antônia Janaína. Mas Lucas, o que é desenvolvimento humano? Bom, desenvolvimento humano pode ser caracterizado como um processo de construção contínua, que começa no ato do nascimento e perdura por toda a vida da pessoa. Aspectos do desenvolvimento humano são eles: desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento afetivo e desenvolvimento social. Desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo é o processo de ampliação da capacidade de um ser humano de processar informações, o que envolve a aquisição de recursos conceituais, habilidades perceptivas, aprimoramento da linguagem e demais aspectos relacionados ao amadurecimento do cérebro. Em suma, é o processo de desenvolvimento da capacidade de um indivíduo de pensar e compreender, onde o autor que tem mais ênfase nesse assunto se chama Jean Piaget, na qual ele divide o desenvolvimento cognitivo em 4 fases, sendo elas sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Na fase sensório-motor, as crianças aprendem testando seus próprios reflexos e movimentos, desenvolvendo a percepção do próprio corpo e dos objetos. O entendimento do mundo se dá por experimentação e interação com o mundo à sua volta. Na fase pré-operatório, as crianças começam a dominar a linguagem e os nossos símbolos de comunicação. Começam também a imitar, representar, imaginar e classificar. Nessa fase, por exemplo, a palavra carro já pode gerar uma imagem mental de um carro, mesmo que não tenha nenhum à sua frente. Na fase operatório concreto, o egocentrismo diminui e a criança passa a ter maior capacidade de se colocar no lugar do outro e entender conceitos morais de certo e errado por volta dos 7 anos. Nessa fase, as crianças apresentam maior capacidade de pensar soluções mentais para problemas reais. As informações que recebem, até aqui, começam a se conectar num raciocínio mais lógico que considera vários aspectos ao mesmo tempo. E por fim, operatório formal. Aqui a capacidade cognitiva é muito mais próxima da dos adultos. Começa a entender teorias, doutrinas e conceitos, sendo capaz de fazer leituras críticas do mundo ao seu redor e também de criticar muitos pais. Esse processo reforça a vontade de independência e autonomia, enfim, de assumir suas opiniões, personalidade e posição no mundo. Bom, é chegada a hora de falar um pouco sobre desenvolvimento motor. O que é o desenvolvimento motor? O desenvolvimento motor é o processo de mudança no comportamento, relacionado com a idade, tanto na postura quanto no movimento da criança. É um processo de alterações complexas e interligadas, da quais participam todos os aspectos de crescimento e maturação dos aparelhos e sistema do organismo. Mas quando se fala de desenvolvimento motor, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é a ampulheta de Galarrua. A ampulheta de Galarrua ela pode ser definida como um modelo teórico utilizado para explicar o desenvolvimento motor e é entendido como uma metáfora, na qual, quando observamos uma ampulheta, a areia representa a vida. A base dessa teoria é de que a hereditariedade e o ambiente eles influenciam diretamente no desenvolvimento motor da criança. E a ampulheta de Galarrua ela é dividida em 4 fases, que são as fases do movimento reflexo, que é definida de 4 meses a 1 ano dentro do útero até 4 meses de nascimento. A segunda fase é a fase do movimento rudimentar, que ela é definida de 1 ano de idade até 2 anos de idade. A terceira fase é a fase do movimento fundamental, que ela é definida de 2 a 7 anos de idade. E para finalizar, a fase do movimento especializado, que é de 7 anos até 14 anos e até o resto da vida. Desenvolvimento afetivo. John Bowlby, um psiquiatra e psicanalista londrino, formulou a teoria do apego.
A partir da sua pesquisa, ele demonstrou a importância da criação de vínculos afetivos seguros entre a criança e a mãe ou seus cuidadores, sendo esta uma necessidade primordial ao ser humano, na qual o mesmo dividiu ela em 4 fases: pré-apego, formação do apego, apego e formação de relações recíprocas. Na fase do pré-apego, o bebê responde aos estímulos ambientais por meio de respostas reflexas, sorriso, choro, olhar. Ele tenta chamar a atenção dos seus cuidadores. Na formação do apego, os comportamentos e respostas do bebê são mais orientados para a mãe. Ele sorri, balbucia e segue a mãe com os olhos. Apesar disso, ele não demonstra ansiedade de separação quando a perde de vista. No entanto, ele fica irritado com a perda de contato humano. Na fase do apego, o vínculo afetivo entre a mãe e o filho é evidente. Nessa fase, a criança mostra ansiedade e irritação diante da separação da mãe. Por volta dos 8 meses, o bebê começa a rejeitar outras pessoas mais próximas ao seu entorno. Ele só se acalma com a presença da voz da mãe. Portanto, nessa fase, os esforços da criança estão focados em atrair a atenção e a presença da mãe. E para finalizar, a formação de relações recíprocas. Nessa fase, surgem a linguagem e a capacidade de representação mental. Com isso, a criança consegue antecipar e prever o retorno da mãe diante da ausência dela, o que permite que sua ansiedade de separação diminua. O pequeno entende que a mãe vai voltar a qualquer momento. Bom, falando um pouco sobre o aspecto do desenvolvimento social, pode-se definir ele como a maneira que a pessoa reage diante das situações que envolvem outras pessoas, como no caso das crianças, seria o modo da socialização entre elas. O autor Vygotsky, em 1996, disse que desde o nascimento a criança já está inserida em um contexto social, a partir do momento que ele é fisicamente separado do organismo da mãe. Então pode-se dizer que a partir do momento que a criança nasce, ela já está em sociedade, buscando sempre se desenvolver para se no futuro conseguir se socializar e se preocupar com outras pessoas. Bom, assim finalizamos o nosso trabalho. Concluímos que o tema desenvolvimento humano é bem amplo e com muitas opiniões de autores diferentes. Algumas opiniões são complementares e outras são totalmente diferentes, mas sabemos que o período do nascimento até a vida adulta é o período de maior desenvolvimento e cabe a nós, profissionais da área de educação física, observar diariamente na nossa realidade de trabalho as condições de cada um dos nossos alunos, acompanhar de perto onde estão os seus déficits de desenvolvimento e procurar ajudar, pois com um bom aspecto motor, cognitivo, social e afetivo, a criança vai crescer sem déficit que pode acarretar em um problema em um futuro breve. Essas aqui são as nossas referências e muito obrigado.